Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, se tu curte cromoterapia, esse programa é pra você. Vamos falar sobre Ilhados com a Sogra, segunda temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Corre, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha aí, claro, comenta conosco. Você já assistiu, tá assistindo? Quais são suas expectativas? Tá gostando? Se você não sabe do que se trata Ilhados com a Sogra, é um programa em que, apresentado inclusive pela Fernanda Souza, né? E aí nessa dinâmica de guiar o programa, ela está acompanhada aí já por participações pontuais da Xenia Carlson, que é uma terapeuta familiar, de casal, enfim. Tudo envolvendo ali terapia e relações familiares de indivíduos dentro do mesmo teto. Ela está envolvida. E aí a gente tem então a participação de, deixa eu contar aqui porque eu não lembro de cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias. Tá? E aí dentro dessas famílias, cada uma dividida por uma cor, e aí a gente vai falando daqui a pouco qual família de cada cor, até porque a gente vai fazer essa primeira parte aqui, esse início sem spoiler, e aí depois a gente vai entrar no spoiler propriamente dito. Mas cada família, na verdade, não é bem a família que está ali. Você tem o filho, né, o companheiro desse filho, e a sogra desse companheiro. Genros e noras, e filhos e cônjuge, filhas, né, e a mãe. E aí isso pode variar. Você pode ter ali a sogra em que é uma nora, como a Ana falou, uma sogra com um genro, e aí isso vai depender de cada casal que está inscrito, cada casal que vai participar. Uma coisa que eu achei interessante dessa temporada em si foram eles mostrando a dinâmica da seleção dos participantes, né? Porque a primeira temporada, quer queira, quer não, você tinha surpresa. Que foi diferente, eles só descobriram indo pra ilha, né? Eles achavam que estavam indo como casal pra um reality de relacionamento, e aí falando de relacionamento, o homem e a mulher, apenas. Na verdade, o casal, porque também tinha um casal homossexual. Então, ou seja, o seu parceiro ou parceira. E aí acharam que era isso. No meio do caminho, aparece quem? Um barco com as sogras. Aí foi uma festa. Claro que eles tinham que pensar numa outra forma, não foi tão engenhosa, mas foi bem interessante para nós, telespectadores, porque eles criaram uma história de que ia ser um reality de família, e aí a família toda foi conduzida para ir para um estúdio, né, falar sobre eles. E aí no meio do caminho aparece quem? Fernandinha! E aí Fernandinha dá anúncio de que eles foram selecionados. Quero dizer que eu gosto muito da dinâmica. Foram selecionados para participar do Ilhados com a Sogra. Ilhados com a Sogra. E aí nem toda a família ia, o que foi muito pouco engraçado, já que algumas pessoas da família ficaram tristes. Por exemplo, afinal não ia participar do reality. Na família Araújo, teve uma tia lá que... A tia ficou triste. Que demorou a entender ou demorou a aceitar de que ela tinha que ir embora e que não ia pra E eu vou te falar, eu acho que se fizesse um reality de famílias inteiras juntas, também daria muito caldo. Porque tem famílias inteiras que são bem problemáticas. Às vezes não é só a sogra, não. E eu gosto muito da dinâmica do programa, eu gosto muito da organização dele. Eu acho que, primeiro, organizar em cores ajuda muito a gente a identificar quem é a outra pessoa daquela dupla, porque a gente, às vezes, no primeiro e segundo episódio, a gente, às vezes, não gravou ainda o nome de todo mundo. Então, você consegue, através das cores, identificar quem é a dupla amarela, vermelha, roxa, verde. Isso ajuda pra caramba. Acho que a Fernandinha tá melhor do que, inclusive... Não que ela não tenha ido bem, ela foi bem. Mas acho que ela tá mais soltinha ainda agora. Ela tá entendendo melhor, né? Até porque ela... Não sei se você lembra, ela passou grande parte das gravações doente. Então ela tá muito mais solta, tá bem mais animada. Agora, saber alguns bastidores me deixou assim... Eu percebi que me deixou menos feliz. Por exemplo... Vamos falar aqui. Não precisa fazer a gente de bobo. A gente já sabe que vocês estão mentindo pra gente. O bunker não existe. Então, o que é o bunker, né? O filho desse triângulo, ele vai pro bunker, que o programa diz que é um troço realmente debaixo da terra. Eles botam uma escada lá pro cara subir, uma escada pro cara descer, só que hoje a gente já sabe que esse bunker realmente não é do jeito que é. E eu tinha acreditado nisso, entendeu? Na primeira temporada. E aí você vê o cara descendo a escadinha, subindo a escadinha, eu crente que era real. E não é cenográfico. E aí eles eu já estão imagino... num quarto, numa outra local. E outra coisa que eu descobri também, que nem tem a ilha, é só uma praia. Na verdade, não é uma ilha. Eles até fazem filmagens de uma ilha lá, mas não é a ilha, é uma ilha fictícia. Acho até que é de computação gráfica, nem é uma ilha real.
e ficam inseguranças, assim, a produção evitando que outras pessoas se aproximem, né, da gravação, mas não é uma ilha. Mas o que eu ia falar é, se eu tô lá nesse programa, eu ia ficar muito bolado, já tá tendo que resolver algum problema, já estressado, na hora de resolver a minha produção. Não, agora você finge que tá subindo a escada aí, por favor. Agora você finge que tá descendo a escada aí. Eu já ia ficar bolado com isso, entendeu? Eu acho. Mas, enfim. Enfim, agora, faz parte também, já que você assinou pra ir pra lá, enfim, faz parte. Mas isso eu achei um pouco decepcionante, pra mim podia tirar. De repente você tá vendo o vídeo agora e pensando que nós dois somos dois idiotas, né? Pensando, pô, era óbvio, mas a gente... Pra mim não era óbvio, não. Você conta aqui pra mim, você acreditava que eles estavam debaixo da terra? Eu acreditei. Debaixo da terra, gente, morreram. Deus não, no bunker, entendeu? Debaixo da areia, lá no... Eu achava até que era possível realmente construir um troço daquele. Sim, a gente ficou impressionado. Só que assim, eu falei, nossa, que produção. Porque eles realmente construíram todo um complexo numa praia, né? A parte da vila foi construção deles mesmos. Então eles construíram realmente. E além da parte onde ficam, né, os quartos, são divididos em 3 grupos, né? O rústico, o básico e o VIP. Além dessas construções, tem também essa parte onde ficam os filhos e filhas guardados num local onde eles ficam isolados do restante da família. Que é o bunker. Que é o bunker. E aí, realmente, tem uma impressão de que é tudo fechado e tal. A seleção, o quarto deles até é bem fechado mesmo, né? O que incomoda é a mentira. Dentro desse processo, então, a seleção de quem vai para o melhor quarto geralmente é quem ganha a prova. E aí essa pessoa, então, define como vai ser a distribuição das outras famílias ali dentro daquela brincadeira, dentro daquela divisão ali. Que é importante dizer rapidinho, desculpa te cortar. Que apesar de você também estar ali para resolver o seu relacionamento, você também tem um prêmio para ganhar e tem uma série de atividades para fazer, onde você vai ganhar favos. 500 mil din-dins. 500 mil din-dins. E aí você, dentro dessas brincadeiras, você ganha favos. Quem tiver no final mais favos, leva o prêmio de 500 mil reais, que é um prêmio maravilhoso. E aí, se você estiver tendo alguma dificuldade na relação, se você estiver pensando em desistir, você pode apertar o botão do SOS, que aí o seu parceiro, né, que está lá no bunker, ou se for o parceiro que estiver no bunker, apertar a mãe e o companheiro ou a companheira se encontram, só que aí isso tem um custo de 3 favos, né, para poder conversar e tentar se acertar e seguir no programa. E aí, obviamente, né, cada um é cada um, então você vai perceber ali dinâmicas individuais muito diferentes entre eles. Isso é até mais bizarro, porque eu tenho a impressão de que na primeira temporada os conflitos eram bem mais destacados mesmo, assim, de as sogras em conflito com as noras e com os genros, e que essa segunda temporada não está tão pontuado assim. Não é que não exista, mas eu não sei se é porque tem duas famílias ali que acabaram chamando tanta atenção para eles, que a gente não conseguiu ver tanto atrito entre as outras duplas, né? Mas eu acho que essa interação entre as duplas tá menos belicosa do que foi na primeira temporada. Não sei se é porque a galera já viu também, e aí vê como fica na câmera. Eu acho que toda a segunda temporada as pessoas podem se preservar mais, né? Tem como elas se resguardarem um pouco mais. Porém, eu acho que muita gente também sabe que quanto mais polêmica puxar, mais tempo de vídeo você tem. E isso está acontecendo, claro. Então tem algumas famílias que estão dominando a edição, no sentido de que os recortes ficam sobre aquelas famílias porque elas estão criando mais situações desagradáveis. Porque o programa está buscando, de uma forma, através daquela convivência, através da terapeuta, através das dinâmicas, que eles encontrem um equilíbrio melhor na relação. Talvez não sejam os melhores amigos da vida, mas encontrem um equilíbrio melhor e saiam dali com uma relaçãozinha melhor. Essa é brincadeira. Porém, claro que se você já tem uma relação menos conflituosa, você vai sair em vantagem, porque se você tem um mínimo de comunicação, você vai conseguir se comunicar com a sua sogra e você vai conseguir ganhar a prova. Então, uma família que tem menos conflito acaba sendo a família vitoriosa. Foi assim na primeira temporada e está sendo assim até agora, o 4º episódio, na segunda temporada. Quem tem menos conflito ou quem consegue segurar melhor os seus sentimentos ou o seu mal-estar e consegue de alguma forma se comunicar, porque o programa é sobre comunicação.
Basicamente, e aí quem tem a pior Mas comunicação vamos parar por aí também. acaba tendo, né, não vou falar nada, mas quem tem a pior comunicação acaba tendo dificuldade de fazer provas. Porque, gente, qualquer coisa que você vai fazer com alguém, se você fazer um ovo frito com alguém, se tu não consegue conversar com a pessoa, tu não vai ser um frito nenhum. É impressionante. Mas não é? Mas o engraçado é que você foi construindo a frase e foi. Por isso que eu fiz. E o que tem agora? Spoiler! Lembrando que a gente tá falando dos episódios que saíram, acabaram de sair, né? Então a gente tá falando do episódio 1 ao episódio 4. E aí agora, quem já tá com a gente aqui no canal há um tempo, já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica, a gente vai tentar reproduzir, só que em vez de falar dos casais, a gente vai falar das famílias. Isso. Tá? E aí, dos trios. Dos trios. E aí tem um pouco de paciência com a gente aqui, porque, vou ser bem sincero contigo, ficar organizando as falas dentro dos trios, e um trio falando com o outro, só não foi mais complicado do que o ultimato quando eles estavam na mesa lá conversando. E aí eu vou te pedir um favor encarecidamente. Assiste esse vídeo até o final, dá uma força pra gente, porque dá um trabalho danado. Tipo, o Luiz Otávio, que além de estar aqui gravando, também depois ele edita, entendeu? Então ajuda a gente aí, assiste. E claro, também compartilha. Manda pra tua sogra esse vídeo. Manda pro teu sogro esse vídeo, manda pra família Manda esse assim, vídeo. podia ser a gente. Entendeu? Exatamente. Manda pra família esse vídeo e distribui pra gente poder chegar aos nossos 2.000 inscritos, que é a nossa meta agora nos primeiros curte meses esse vídeo aqui também. Do ano. Escreve qual família você tá torcendo, quem você gostou, quem você não gostou. E outra coisa, assim, a gente não vai seguir tanta ordem das atividades em si, tá? A gente vai pegar a família e vai chamar a atenção das coisas mais importantes que tiveram ali, porque... O que eu vou falar, por exemplo, da família Damasceno lá na corrida? Que eles ficaram em terceiro lugar? Não muda nada, tá? Mas aí a família Damasceno, que é a família de cor azul, a sogra é a Rose, o filho é o Matheus e a nora é a Jéssica. A gente está começando pelas famílias que parecem ter menos problemas entre si. A gente não está dizendo... Teve menos horas de programa, menos tempo de tela. A gente não está dizendo que o problema é menos importante ou não, a questão não é essa. É que dentro da dinâmica ali foi o que causou menos problemas até para eles mesmos dentro do programa. A grande questão deles ali é que a Rose sempre quis ter um neto, e o Matheus, que é o filho dela, e a Jéssica decidiram desde muito cedo que eles não queriam ter filhos. E isso é uma coisa que vem incomodando a relação deles, vem martelando a relação deles, e até por isso eles foram pro programa para tentar resolver. Vale dizer, assim, que o Matheus passou 6 anos fora, viajando a trabalho, e a família dele meio que adotou a Jéssica. Eles já estavam juntos, ela já era namorada, e aí a mãe e o pai dele adotaram a Jéssica, acho que ela se mudou até para casa deles. Então, existe dentro da Rose um sentimento muito grande de traição. E ela até fala essa palavra, né? Não somos nós que estamos dizendo. Estamos repercutindo as palavras da Rose. É curioso que eu já tinha comentado com a Ana, antes dela falar, Ana, a grande questão dela é que ela se sente traída. E aí depois ela acaba verbalizando isso, porque ela comentava com a Jéssica que ela queria ter filho. A Jéssica e o Matheus viam que ela estava separando coisas para um futuro... Ela queria ter um neto, né? Desculpa. Via que ela estava separando coisas para o futuro neto, quando eles já tinham decidido entre eles que eles não iam ter o filho. E eles só foram contar para ela, e aí isso eu achei até uma zoação realmente, na semana do casamento. Foi só quando uma semana para eles casarem, eles falam, mãe, a gente... E ele já tinha feito a vasectomia. E assim, gente, eu entendo que a gente não tem filho, mas eu entendo que quem tem filho tem expectativa sobre esse filho, tá? Tem sonhos, tem expectativa de coisas que você quer viver com esse filho. Na verdade, as pessoas, às vezes, antes mesmo de casar, às vezes na juventude, já começam a fazer prospecções do tipo, eu quero me casar, eu quero ter uma família margarina, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero morrer cercada da minha família. As pessoas fazem sonhos. Nem sempre esses sonhos acontecem. A gente conhece uma pessoa, né? A gente não tem convivido tanto, mas a gente conhece uma pessoa, assim, que antes de falar de marido, antes de falar de qualquer coisa, era filho, entendeu? E às vezes parecia até que o marido era o caminho para ter o filho. Não que ela não quisesse ter uma família,
Mas o foco dela era o filho. o filho. E aí, assim, quer dizer, ela parece que teve dificuldade para engravidar, parece que não foi um processo fácil. Ela não deixaram, a Rose, né? não deixaram contar ou não mostraram pra gente mais detalhes sobre isso. Mas o que eles falaram foi isso, que ela teve dificuldade para engravidar. É ela que aí, não entrou em muito detalhe, né? Ela falou que ela e o marido quiseram ter. E aí eu nem entendi bem filhos. se esse filho foi natural ou se foi adotado, não sei o quê. Mas uma coisa que o pessoal, a Rose, o filho dela. O Matheus é filho mesmo. Tanto é que ela tentou ter mais um. Quem fala de adoção é o pessoal que tá conversando com ela. Você adotar outro, então agora você pode adotar uma criança, enfim, é verdade. Agora, e aí, ela talvez seja uma mãe que coloque muitas expectativas sobre esse filho, afinal de contas é um filho único, muito sonhado, muito desejado, deve carregar um peso danado. Isso pro filho também é um peso danado. Uhum. E talvez já fosse difícil para ele também falar para essa mãe que ele havia decidido não ter filhos. Uhum. E também isso não tivesse muito determinado até o ponto que eu acho que assim, e talvez até o medo da mãe interferir na decisão que ele tomou, porque é uma decisão que eu acho que é muito caso pensado, afinal de contas, ele fez uma vasectomia. Ela trata como se fosse um roupante da adolescência, né? Só que eles falam que eles estão conversando sobre isso basicamente desde que eles começaram a namorar. E aí deles namorarem a fazerem o procedimento, parece que foram uns 3 anos, 4 debatendo sobre isso. E eu acho que não foi de uma hora para outra. Para um homem, na nossa sociedade machista, chegar ao ponto de ir para vasectomia, eu acho que ele tem uma coisa muito resolvida aí dele. Acho que está muito claro. Eu acho, inclusive, que alguns deveriam até fazer mais, porque tem gente que acaba, nem quer o filho realmente, mas enfim, quer a vida sexual livre de vir então fazer a vasectomia, mas no caso dele, eu acho que é uma coisa que foi muito bem pensada. O problema é que não foi conversado com a mãe. E aí, porque não foi conversado com a mãe, ela tem a sensação de que não foi bem pensado, não foi bem conversado, né? Afinal de contas, ela não participou dessa decisão. Mas a grande dúvida é, será que a mãe deveria participar dessa decisão ou não? Acho que não. Isso compete ao casal. Realmente. Ter ou não ter filhos é uma decisão do casal. Claro que isso vai repercutir na família de alguma forma, sem dúvidas. Agora, como também a gente vai ter outras famílias lá que tiveram filhos e as mães também não receberam bem essas crianças, a gravidez das mulheres. Então, assim, você tá grávida ou não ter filho, claro que de uma forma resvala na família, sem dúvida, mas isso é uma questão íntima do casal. A família, ela só recebe o reflexo. E aí, tem algumas questões aqui, né? Então, por exemplo, a Rose fala que a família fica alfinetando ela, perguntando do neto. Aí, Rose, isso é social, cara. Se você estiver vendo esse vídeo, manda todo mundo ir pastar, pô. Se você estiver vendo esse vídeo, né? Manda a galera pastar. Ai, o neto não vai ter. Pronto, acabou. Gente, entendeu? Não, a galera, você é vó, já não tem que ficar impondo. Imagina o primo de segundo grau, a avó que você vê uma vez na vida quando um parente casa ou quando uma garota faz 15 anos, quer juntar a família toda. Não deixa esse povo se meter na tua vida também, não. Eu não sei se é a minha energia ou a nossa energia, que a gente não tem, tá casado há 12 anos, não tem filhos. Ninguém fica me perguntando de filho, não. No início perguntaram. Muito raro. Mas é raro. Não é uma coisa que é constante na nossa vida. Se for uma vez, tá na morte. Mas também não é algo que a gente tenha decidido, não vamos ter filho. Não aconteceu. Não aconteceu. Sempre deixamos... Até o momento, né? Sempre deixamos vai que amanhã... Sempre deixamos as pessoas sabendo que, assim, não estão procurando, mas também, se Deus quiser mandar, seja bem-vindo. Está deixando na mão de Deus. Não estão cavando, procurando. Você está fazendo fertilização? Não estou. Não estou procurando, mas se Deus tiver que mandar, mandou. Não faz que nem esse casal que fala que é a vontade de Deus, aí sai engravidando uma gravidez atrás da outra porque é a vontade de Deus, e aí depois não sabe o que fazer com tanta criança, fica desesperado, o casamento acaba. Nós não seguimos esse negócio aí também não, tá? E aí outra coisa que eu queria falar também, né, ela de certa maneira, e a Jéssica sente isso, e eu acho que eu também senti um pouco isso, é que ela sente que talvez seja uma traição maior da Jéssica do que do Matheus, talvez por não querer enxergar que o filho tomou essa decisão mesmo, porque quer queira, quer não, a Jéssica ficou com ela há muito tempo, né, enquanto eles estavam tomando essa decisão. Mas será que era a Jéssica? A Jéssica fala, conversa com seu filho, será que a Jéssica realmente tinha que fazer isso? Não era a Jéssica, era o Matheus. Entendeu? Porque assim, eu acho que também você coloca a Jéssica numa posição muito complicada. Tudo bem que ela era ela que estava morando lá na casa, na época que foi tomada essa decisão. Então ela tinha que chegar num belo dia, acordar e falar assim, bom dia, família,
no café e avisar. Eu não sei se é uma coisa não era ela tinha que chegar e contar. Agora, é muito fácil também ela transferir essa responsabilidade de ficar chateada com a Jéssica do que ficar chateado com o filho. E aí é muito mais fácil você deslocar o problema para o outro que não é o teu filho. Porque, na verdade, quem fez o procedimento que impediria a gravidez foi o filho. Claro que como um acordo com a mulher. E outra coisa também que a Jéssica fala numa dinâmica lá, é que o filho dela não aguenta passar mais de 4 dias viajando, né, passeando com a mãe. Aí ela fica revoltada. Ela fala, então a gente tem que conversar, porque quando é pra cuidar dos cachorros que vocês tratam de filhos, aí eu sirvo, que não sei o que isso, aquilo, outro. E aí isso ficou meio... Mas o filho mesmo falou que sim. Mas, gente, o filho confirmou o que a Jéssica falou, né? Não pra mãe, porque ele tava no bunker assistindo, mas ele confirmou que realmente é muito complicado. Olha o que eu falei, você imagina o peso de expectativas que essa mãe joga em cima desse filho, cara. Sim. É muito complicado. Eu, como filha mais velha, eu vou dizer pra vocês, seu filho mais velho, é muita expectativa que você carrega, às vezes, em relação ao início, né? Você é o primeiro a tudo. Então, você é o primeiro. Então, você, às vezes... Você é o cobaia, pô. Você carrega, muitas vezes, mais pesos do que os outros irmãos. Então, assim, imagina um filho único numa situação em que a mãe queria ter mais filhos, quanto peso e também não carrega. Acho que ele carrega um peso do caramba e a relação fica complicada. E só para dizer também que tem uma atividade lá de escolher as frases, né, só com as sogras, e ela escolheu a frase "eu nunca vivi só pra mim". E aí ela comenta da mãe dela do irmão que faleceu, da mãe que tá doente e tal. Ela falou com um irmão dela, falou que não vai deixar de viver a vida dele para cuidar de ninguém. E aí, ao mesmo tempo que é contraditório, faz muito sentido essa necessidade dela de ter um filho, né, de ter um neto, desculpa. Porque, assim, era a oportunidade dela ir viver a vida dela. Né, mas talvez foi aquilo que a gente estava conversando, ela não saiba fazer isso, viver a própria vida, né? E aí ela não é que ela não saiba porque ela é deitona ou porque ela só quer viver as coisas, é porque justamente ela passou tanta vida cuidando dos outros que agora ela não sabe como fazer, né? Quando os outros falam de adotar, ela até nem fala muita coisa não. Eu achei até que plantaram uma sementinha na cabeça dela, eu achei. Eu achei Eu não mesmo. vou ficar surpreso se... E apoio 100%. Agora, o que eu acho assim, que de repente, quando você passa uma vida inteira em que a sua vida é em torno de fazer coisas para alguém, quando você tira esse elemento, não sei se agora eles estão morando sozinhos e não estão na casa com ela, tem a síndrome do ninho vazio. Né, que ela pode também estar vivendo também esse momento, que também é muito frustrante, sem saber o que fazer, porque você acordava para fazer o café do seu filho, você pensava todo dia o que eu vou fazer para janta quando meu filho chegar do trabalho e vai comer o quê? Vou lavar o uniforme dele. Né, eu acho que ela ainda tem um marido, qualquer coisa, né? Eu acho que o marido dela ainda é vivo. Apesar de não falar muito do marido, tá aí, ela não fala do marido, nenhum né? deles fala tanto, a não ser a de Verde fala mais. Eles falam mais do Marcos. Mas a de Verde também né? Nossa. Enfim. Daqui a pouco a gente fala da família de Verde. E aí vamos agora pra família de amarelo. A família amarela. Que é a família Queiroz. Que aí a sogra é a Dora, o filho é o André e a nora é a Larissa. Vale dizer que, duas coisas, né? Que a Larissa, na gravação lá falsa, já estava falando que a sogra era insuportável. E vale dizer também que a Larissa é PCD, porque ela chamou a atenção disso, então a gente informa lá. Só que a relação deles começa muito complicada, porque na verdade André e Larissa só tinham saído 2 vezes quando Larissa engravida do André. E pelo que a gente entendeu ali, parece que eles não desenvolveram uma relação durante a gravidez, né? O que dá a entender, em dado momento que estão conversando ali, é que durante a gravidez eles conversaram mais 2 vezes, ou seja, o André não participou da primeira gravidez dela. Da primeira gravidez dela, né? Porque eles agora têm 4 filhos. E no dia que ela foi dar à luz, a irmã dela liga pro André. E aí o André vai pro hospital, acompanhou o parto, tudo com ela. E quando eles foram fazer o registro do bebê... Foi, na verdade, sair da maternidade, que a maternidade oferece, né? Sim. Foi na saída da maternidade. Hoje a maioria das maternidades oferece um serviço de registro na própria maternidade. E aí acho que a mãe falou, peraí, a mãe não fez epa, porque a mãe não tava nem lá. A mãe liga pra ele, é por telefone.
Alguém avisou ela. A mãe e eu acho que a tia dele, mais alguém lá, ficaram falando com ele. E aí a Larissa fala que escutou a conversa toda, em que elas estavam duvidando do bebê ser dele mesmo. E aí ele acaba pedindo um teste de paternidade, pede um teste de DNA. E a partir daí toda a relação deles desanda. Pode ser polêmico? Pode. É tão errado assim pedir esse teste de DNA? Eu não sei. Eu acho complicado a mãe fazer o cara pedir. Para começar isso aí. Primeiro que eu acho o seguinte, qual o problema que eu vejo nessa história daí? A mãe é conservadora. E aí, eu acho que a mãe queria o filho casado com uma mulher com qualidade X. E alguém que ele tivesse encontrado para ser a mulher da vida dele. Parece que ele brincou de roleta russa e caiu com aquela mulher e o acaso decidiu a vida dele. E aí ela não se conforma com isso. Eu acho que roleta russa você pegou muito pesado, porque você tá muito na vibe de Round 6. Ou seja, aconteceu o seguinte, que o acaso escolheu... O André resolveu negar. Não só o André, né? O André e a... Ai, meu Deus, qual é o nome dela? Eu não lembro. O André e a Larissa resolveram negar todos os anos de avanço medicinal e resolveram ter relação sem camisinha, sem preservativo. Parece que assim, nos primeiros encontros deles, ela já engravidou. E aí, como eles tinham tido poucas relações, e não haviam realmente, eles não tinham uma relação realmente. Foi uma coisa que... Sentimento, juventude, de repente, né? Os hormônios e tal. Fogo! Fogo! Agora a expressão que eu adotei, que eu aprendi lá no TikTok, é foguinho. Fizeram foguinho. E aí, dali saiu uma criança do forninho. Só que... o problema todo é que eu acho assim, é como se ele não tivesse escolhido, o acaso escolheu aquela mulher para ser a mãe dos filhos dele. Só que, gente, é nítido o seguinte, se ele não quisesse aquela mulher na vida dele, ele não tinha ficado com ela e ter tido 4 filhos com ela. Gente, é lógico que talvez a forma como eles começaram não foi a melhor, talvez. Eu acho que realmente você ter um filho com uma pessoa que você viu 2 vezes, não é a melhor coisa, a melhor escolha para sua vida. Só que eles deram certo. Vai que os deuses estavam mexendo lá, se existir destino, e de repente realmente eles estavam destinados um para o outro. Afinal de contas, parece que eles se dão muito bem. Afinal de contas, eles estão com 4 filhos. Só que a mãe não se conforma. Para mim, o que mais pega para mim, tanto que a Larissa falou que ela vive voltando pro começo, que ela acha que ela foi aproveitadora, que ela engravidou de propósito, que ela se aproveita do filho dela, que ela é preguiçosa, enfim. Tudo vai. E ela diz que ela não cuida dos filhos dela direito. Isso, tô falando do que a mãe diz, tá, gente? Só que é a percepção que ela tem. De novo, de uma vida, de uma forma de ser, de uma construção de relacionamento que o filho não seguiu. Ele não namorou 5 anos, ficou noivo, pediu em casamento, nada disso. Eles simplesmente tiveram 2 relações, ela engravidou. E quando o bebê nasceu, em algum momento, aí eles se acertaram, gente. Eles descobriram que eles se gostavam nesse meio tempo. Ela fala que eles se viram durante a gravidez, depois mais 2 vezes só. Acho até que a mãe devia falar muita coisa na cabeça dele nesse período. Tipo, cara, como é que você faz isso, né? Agora você tá aí com essa... E ele... parece que nem se deu o trabalho de conhecê-la enquanto isso. Quando o bebê nasceu, é que parece que eles acabam se conhecendo e a relação se desenvolve. Agora, eu vou também ser sincero no seguinte, se eles conseguem se relacionar e criar uma relação com um bebê pequeno, com mal se conhecendo e formar uma família, palma pra vocês. Porque tem gente que fica anos namorando, anos noivo, casa, tem um filho e separa. Porque ter um filho é uma coisa muito difícil, é um ponto de estresse muito grande. E se eles conseguiram fazer tudo isso, é sinal de que a relação deles é bem forte. Mas eu questiono assim numa boa. É machismo da minha parte achar que não seria problema nenhum se ele pedisse um teste de DNA? Acho que é machismo. Acho complicado, porque se ela disse que é dele, eu não acho que ele tem a obrigação de acreditar. Mas ela disse que não tinha tido relação com mais ninguém, que ele seria o pai, pelo que eu tô entendendo. Isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela falou pra ele que ele era o pai. Se ela falou que não estava tendo relação com mais ninguém, é bem possível que ela tenha falado e tal. Mas é tão complicado assim o cara pedir um teste de paternidade? Eu ficaria ofendido. Não,
Eu não estou dizendo que é fácil. Eu entendo por quê, mas eu me ofenderia. Não, eu entendo que a pessoa possa se sentir ofendida. Eu acho que a pessoa ouvir esse tipo de pedido, ainda mais a pessoa estando certa... Não, apesar de que, infelizmente, volta e meia aparece um. Agora mesmo apareceu aquele cara que foi pra Fazenda, que ele era cantor sertanejo, chegou a ser preso 2 vezes por pensão alimentícia, e agora, não sei quantos anos depois, descobriu que o filho era dele. Acho que é Tiago o nome dele. Eu entendo que esse tipo de coisa aconteça, mas assim, eu acho que é extremamente complicado se perguntar agora de novo. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão, talvez, se relacionando e tendo a possibilidade de ter filho sem ter uma relação. Ah, sim, eu não tô nem entrando nesse debate. Entendeu? Agora, gente, com sem camisinha, né? Pô, até porque assim, 2 vezes que tu vê uma mulher, tu teve relação com ela, beleza, sem julgamento. Só usa camisinha, cara. Porque assim, eu perguntei pra você numa boa e eu posso estar sendo machista. Mas dentro do que eu vejo, tá? Se eu sair com uma mulher 2 vezes, eu nunca soube nada dessa mulher, tá? Saí com ela 2 vezes, ela me aparece dizendo que tá grávida de mim, eu não sei se eu não pediria. Não, acho que todo mundo pediria. Eu acho que há um erro aí, né, de... Então, por exemplo, se a gente tivesse... Eu acho que existe um erro aí dele não acompanhar a gravidez, dele só falar 2 vezes com ela, então possivelmente ele não ajudou ela em nada na gravidez, né? E aí ele resolve assumir a criança, e a mãe liga e aí ele resolve pedir o teste. Isso eu acho um problema. Mas fora isso, eu realmente não sei se eu não faria igual. Não sei, mas eu... Por exemplo, se nós tivéssemos ficado grávidos lá em 2007, tu ia pedir o DNA? Não sei. Olha isso. Eu ia ficar revoltada. Não, que tu ia ficar revoltada. Nós não íamos estar hoje aqui. Tu ia ficar muito revoltada, Ana Cláudia. Nós não íamos estar hoje aqui. Tu ia ficar muito revoltada. Nós não íamos estar hoje aqui, não. Não? Não. Mas assim, eu acho que a nossa situação ainda é diferente da deles. Porque a gente se conhecia. A gente se conhecia 5 anos antes. Entendeu? Embora a gente não fosse amigo, mas a gente se conhecia. Então eu acho que tem isso. A nossa relação tinha esses 5 anos anteriores. Que aí, muito possivelmente, por causa desses 5 anos anteriores, eu falo, não, beleza, não vamos pedir teste nenhum. Mas no caso dele, eles não se conheciam. Eu acho tudo muito confuso. O que você acha, gente? Ajuda a gente aqui nesse entreveiro aí. Você vê como é que esse programa é bom? Porque leva você a pensar muita coisa, refletir muita coisa. Agora, escreve aqui pra mim o que você acha. Pra não... Tu pediria o DNA, tu não pediria? E se você é mulher, você ficaria com raiva, você não ficaria? Eu ficaria. Não, assim, eu super entendo que a mulher tem todo o direito de ficar com raiva do cara se o cara pedir o teste de DNA. Eu super entendo. Eu acho realmente assim, uma mulher... Porque eu acho assim, se ela tivesse dúvida, eu acho também o seguinte, se você, durante esse período, fala assim, Luiz Otávio, além de você, eu também estava saindo com fulano, ciclano e fulano, então eu não tenho certeza se foi seu pai, você pode vir a ser, mas tem outros caras, vamos fazer, eu ia ser a primeira a sugerir fazer um DNA. Se eu tenho dúvida, porque eu tive relações naquele período com outras pessoas, eu ia ser a primeira a falar, vou fazer um DNA, porque eu também ia querer saber. Que eu também não ia viver com essa incerteza, eu não gosto disso. Porque tu sabe como é que eu sou. Se eu tenho dúvida, eu ia ser a primeira a falar. Chamar, fazer uma reunião, fazer um grupo. Oi, então, galera, fulano, Beltrano, vocês têm uma coisa em comum aqui nesse grupo. Fazer um grupo E aí, de vocês... Esse grupo foi formado com um objetivo. Consórcio do Júnior, é o nome do grupo. Consórcio do Júnior. Esse grupo do WhatsApp foi criado. Vocês... foi contemplado. Só que a gente precisa descobrir quem foi contemplado. E aí... marca um encontro com todo mundo no grupo de WhatsApp, que aí você tá todo mundo junto, avisa que dia, que hora que vai ser o exame, onde vai ser, e todo mundo vai lá e faz o exame resolvido isso. Eu já penso assim, entendeu? Eu não ia atribuir pra uma pessoa, dizer assim, mas eu também tive com fulano, eu não tive, você não teve com ninguém, você sabe que foi, se é aquele cara, é aquele cara. Agora, se teve com outras pessoas naquele mês, pelo menos naquele mês, né? Então você chama todo mundo. Faz um grupo no WhatsApp, eu sou a favor. Resolve isso aí. E aí, já pra gente começar a encaminhar
o final dessa família. Depois você vai estar fulano saiu do grupo. Não, o que é pra ser fulano do grupo? Aí depois... Se aparecesse um pra fazer o teste. Aí depois que sobra, eu faz o grupo da família dali. Coisa bonita, cara. Coisa já bonita. Aproveita. Dali já faz o grupo da família. Ou então no dia que sai o resultado, tu vai... Ana Cláudia tirou falando no grupo. Ana Cláudia tirou falando no grupo. Imagina isso. Eu achei que a Larissa fosse fazer muito mais barraco. Tá, porque ela já chegou lá no primeiro dia falando que a sogra era insuportável. Ela reclama do arroz lá da mulher da família de verde porque ela não foi escolhida pro quarto básico. Pro quarto básico. Então fala que o arroz da mulher ficou duro, um monte de coisa. E ela gosta de se meter um pouco na relação dos outros. Então, eu achei que... Mas pra ela tá sendo fácil. Por quê? Ela tá desfocando no problema dela, com a sogra dela, porque os outros têm problemas o tempo todo, gente. Tem um grupo que tá enchendo o saco mais de todo mundo, estressando todo mundo, né? Principalmente as duas, é porque primeiros dias delas, elas dividiram quarto com o grupo verde. O amarelo ficou com o verde. Não. O amarelo ficou com o roxo. Quem ficou com o verde foi o azul. Mas elas alugavam o povo do amarelo. Não, elas alugavam todo mundo. Elas alugavam todo mundo. Perturbavam todo mundo. Eu sabe todo mundo com os problemas delas. E é isso, tá? Deles é isso. E aí, gente, esse vídeo já deve estar com uns 20 minutos e são as duas das famílias que tinham menos coisa pra falar. Vamos tentar ser rápidos. A terceira família, que é a família mais tranquila, é a família Cachura, né? Que é a família laranja, em que a Celina é a sogra, a Camila é a filha e o Miguel é o genro. E aí, só um detalhe aqui, tá? O Miguel é transexual, a gente só tá falando isso aqui porque ele mesmo citou, e como ele não transformou isso em pauta, o programa não transformou isso em pauta, a gente vai fazer igual a eles. Citar e seguir o barco, tá? Só para dizer que a gente não falou. A grande questão da Celina com a Camila e com... Ai, meu Deus, eu acabei de falar o nome dele. E com o Miguel, é que, apesar da Celina ter algumas diferenças em relação ao estilo de vida que o Miguel tinha, né, porque ela deu a entender que o Miguel tinha um estilo de vida um pouco mais sofisticado que ela e a Camila tinham, o que ela mais se incomoda, na verdade, é deles terem ido morar separados. É quando eles saem da casa dela e aí eles vão morar na casa deles, e isso é algo que incomoda ela, porque ela não tá mais com eles debaixo do mesmo teto. Vou ser bem sincero com você, gente, a família Cachura, pelo menos o que mostrou até agora, é a família com menos problema entre eles. Ou que eles sabem lidar melhor com essas pressões, porque ela mesma fala que ela é controladora, que ela é exigente, né? E aí, por exemplo, ela reclama que o Miguel é bagunceiro, porque quando em algum momento eles estavam morando juntos, talvez se incomodasse, porque Miguel, ele foi que teve uma criação de que tinha alguém para fazer tudo para ele, né? Rapidinho, eu esqueci de falar uma coisa da família de Amarela. Volta. A Dora tem 2 datas de nascimento. Lembrei disso agora. Mas é comum isso acontecendo. E aí eles perdem a prova. Minha tia também tem. Não, beleza. Mas eles perdem a prova porque a Dora, em vez de dizer a data de nascimento dela, disse a data de nascimento que está no documento. E aí a Isabela falou a data certa, só que o número que ela passou pro programa era o da data do documento, elas perderam um ponto ali. Só isso que eu ia deixar de dizer. Aí eu acho que o problema é muito mais essa questão de convívio, pequenas coisas de convívio. Não acho que eles têm ali um grande dilema a ser resolvido ali. Eu acho que algumas coisas estão já resolvidas entre eles, ou eles estão desfocando algum problema mais sério que eles têm ou que eles não querem verbalizar para problemas do tipo assim, Miguel deixou a toalha em cima da cama, Miguel deixou o tênis fora do lugar. Que acho que é possível, isso eu acho extremamente irritante durante o dia a dia, alguém que faça isso o tempo todo. E aí reclamar desses tipos de coisa, acho que isso pode ser uma coisa chata realmente que perturba. Mas ao mesmo tempo, eu sei que as famílias asiáticas são famílias mais fechadas. Eles têm mais dificuldade de verbalizar o que sentem, o que pensam. Eu também acho que faz parte também do problema entre eles ali. Talvez ela não fale tanto o que sente, não verbalize tanto os problemas. Até numa dinâmica, aquela dinâmica do barquinho, elas falam sobre isso, que ela precisa verbalizar mais, que às vezes ela emburra, fecha, e aí fica parecendo que é uma coisa às vezes maior do que realmente é, e não resolve. Quando eles chegaram atrasados no churrasco, que ela ficou, que a tipo Camila diz que é quando
o Miguel viu como que era a Celina incomodada de verdade. E aí estraga um dia, porque a pessoa chegou meia hora atrasada, às vezes estraga o dia todo de todo mundo, por uma coisa que ela podia chegar num canto e falar, pô, vocês chegaram tarde, pô, não foi legal, não foi bacana, atrasou e tal, foi isso, então não façam mais isso, lá. Que ela verbalizasse, mano, ela emburra, e aí acaba que fica dando patada em todo mundo. E ela chegou a falar que quando ela fica assim, ela trata mal o Miguel, e aí a gente não sabe que nível de tratar mal é esse, né? Se é só ficar de cara feia, ou se é xingar, ou se é brigar mesmo, não sei. Como eles são muito fechados, a gente não conseguiu perceber muita coisa ainda. Ou então, gente, é isso mesmo. Ou como também a família verde tá dominando... E, de novo, gente, eles estão fazendo tão feio que o resto acaba vendo você... Ih, vou fazer isso aí? Não, tá feião. Não, gente, não tinha como fazer aqui da família. E tá feião? Isso aí tá feião, isso aí tá feião. Tá. E é isso. De problema entre eles, né? Vale dizer que, como a Ana chamou a atenção, e o próprio sobrenome já indica, a Celina, ela vem de uma família oriental, e aí ela conta que a família dela queria que ela casasse com um oriental também. Ela acaba se apaixonando e namorando o pai da filha dela. Ela acaba engravidando durante o namoro. E aí, pra oriental, gente, isso é desonra. É um Mushu. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. É nesse nível. E aí, então, foi muito difícil. Aí, como eles são geniosos. Tipo assim, agora eu vou provar que eu tava certa desde o início, que fulano era a minha alma gêmea. Apesar de não ser oriental, o melhor marido do mundo. O meu casamento é o mais perfeito da face da terra. Minha filha é a pessoa mais incrível. E vocês vão ter que me engolir. É meio que assim, eles são muito geniosos. E só aproveitando aqui, né, a gente vai falar mais pra frente da Ioná, quando for falar da família dela. Mas tem um dado momento que eles estão, logo que eles chegam assim, que eles estão se apresentando e tal, estão conversando, e aí a Ioná pergunta pra ela como é o nome. E aí ela fala Caxiura, e um outro cara confunde e fala, não é nem o cara, eu acho que a própria nora da Ioná confunde e fala Caxiúva. A Ioná começa a rir. A Ana Paula, que é a nora, fica sem graça e vai pedir desculpa. A própria Celina fala, não, tá tudo bem, porque ela entendeu que... Só que a Ioná começa. Ai, Caxiúva, Caxiúva, Aí vem o Miguel, né, e conversa, não, porque eles confundiram o nome. Ele falou, não, é Caxiura. Em vez de ser uva, como você está falando, é só de substituir o V por R, que não sei o que. E a própria Ana Paula fala para ela dar uma maneirada, e eu na fala na frente da Celina. Eu não sou obrigada a saber falar japonês, Caxiúva, Gente, assim, vocês sabem, quem acompanha sabe que nós somos professores. E assim, quando a gente está lá fazendo a chamada, vira e mexe aparece um aluno com nome estrangeiro, sobrenome estrangeiro, com nome diferente, e eu gosto de aprender. Eu gosto de falar, eu pergunto se eu estou falando certo. Eu tive uma aluna oriental no semestre que eu tentei falar o sobrenome dela, eu não consegui, eu vi que ela se irritou comigo. Assim, tanto é que eu tentei 3 vezes. A primeira, aí a segunda para ver se eu tinha aprendido, não, na terceira ela falou que ainda estava errado, eu percebi que ela se irritou comigo, eu parei. Eu não chamava mais ela pelo sobrenome oriental, eu chamava ela pelo sobrenome brasileiro, do sobrenome nacional. Então, imagina pra Celina ver a mulher rindo do sobrenome dela ali, sem motivo, cara, um troço super forçado. E ver como é que ela escolhe as coisas. Ela ficou super ultra magoada, ela chorou pra caramba, mas ali na hora, ela tava na dela, não demonstrou um sentimento. Aí tu vê como é que isso, às vezes, essas coisas são difíceis. Se ela talvez tivesse amarrado a cara ali, sim, a outra tia talvez... Ia não, né? Com a Ioná não ia não. Então ela sobre a Ioná mais pra frente. Ela é meio sem noção. Mas depois ela foi conversar com o Miguel e falou que, poxa, por que ficar brincando com o meu nome? Que não sei o quê. Porque, de novo, gente, pra oriental, essa questão do nome é uma coisa muito importante. Não, mas pra todo mundo, por exemplo, às vezes tem aluno que às vezes o nome é Michael, tá escrito Michael lá, mas tem gente que é Michael. Pergunto, Michael ou Michael? Que eu já tive aluno que estava escrito Michael, mas era Michael. Sim, Ana, mas eles levam a questão do sobrenome lá no Oriente muito mais pesado do que a gente leva. Mas, de novo, que é tua identidade, é você. E aí a família, tanto que lá no Oriente, o teu primeiro nome é o nome da tua família. Depois vem o seu nome. Então, se você é Caxiura,
você é Catiúra Celina. Então, primeiro vem o seu Isso se ela não sobrenome. tiver um nome oriental que ela nem usa ali, né? Porque É. pode ser isso também. Ela pode ter um nome oriental que a família dela usa, e o Celina é a versão brasileira. Ou a que versão foi registrado no portuguesa. Brasil, porque eu acho que não sei se Né? depende de como é. Mas é isso. É isso, gente. Tá. E aí vamos falar também da família... Roxa? Não. Tem Vermelha? da família Araújo, que é a família vermelha. E aí a família, a sogra é a Valdiceia, mas que todo mundo chama de Val. A filha é a Andressa e o genro é o Henrique. A situação deles é que a Val e a Andressa também acha que o Henrique é acomodado. Né? E aí o que aconteceu, a gente vai entendendo depois, né, as coisas que foram acontecendo. A Andressa teve um AVC quando teve... Foi AVC? Foi AVC, né? 2020. Quando tinha 29 anos. Por causa desse AVC, a Andressa pediu pro Henrique não sair do lado da mãe dela. Porque sabia que a mãe ia ficar preocupada, não sabia como que a mãe ia lidar com as coisas. E aí, não saía do lado da mãe dela. Elas têm um negócio. Não, calma aí. Ou a Andressa que tem uma A mãe? Andressa que tem um negócio só. Independente disso ainda. E aí, o Henrique vai para casa da Val e da Andressa. E ele vai passar uma semana toda lá com a Val. Só que a Andressa volta, ele continua lá para ajudar com a recuperação dela, e isso já tem uns 2, 3 anos que ele tá lá. E aí, como eu falei, tanto a Val como a Andressa sentem que o Henrique acabou se encostando na situação. Só que, uma coisa que eles não deixaram claro ainda é o seguinte: a Andressa tem uma loja, ela abriu uma loja com uma amiga, a amiga saiu do projeto, e aí o Henrique foi ajudar com a parte de contabilidade da empresa. O Henrique recebe algo por isso? É um tempo que ele gasta que toma a possibilidade dele arranjar um outro emprego? Porque se o Henrique tá lá trabalhando de graça e consome o tempo todo dele, não dá pra tu esperar que ele vai botar dinheiro pra ajudar no aluguel. Que nível de ajuda é essa? Porque às vezes os empreendimentos familiares são problemáticos. Porque às vezes você diminui a participação do outro dentro daquele empreendimento. Então tem muita gente que Só trabalha... Porque é parente, acha que tem o dever de ajudar. Porque é o filho, porque é a mulher, porque é o marido, não sei o quê. Você diminui a participação daquela pessoa, não paga nada pra ela, às vezes, porque ela já tem ali cama, comida, casa, já tá ali. E a obrigação dela é essa mesmo. Então tem muita gente que vive essa situação. Né? Muitos filhos, muitas mulheres, mas no caso é um genro. Então eu não sei que nível que é isso. Agora é importante dizer o seguinte, que a Val e a Camila são uma família só. Andressa, são uma família solo. Então, a Val criou a filha sozinha, com muita dificuldade, com muita luta. Então ela tem muito orgulho dessa filha que ela criou, da relação que ela estabeleceu e da luta que ela teve. Maneiro. E aí ela é daquele tipo de mulher que bate no peito e não precisa de homem pra nada. Beleza, opinião dela. Quando a filha chega com o homem, ela altera todo a lógica que ela estabeleceu na vida dela. Porque ela passou a precisar desse homem. Porque ela vai ter uma enorme dificuldade de admitir que durante a doença da filha, ele ajudou. Independente do gênero dele, ele ajudou. Ele era necessário naquele momento. Ela sozinha talvez não desse conta de tudo, né? Nem durante o tempo de que a filha ficou internada e nem durante o tempo da reabilitação. Então ela tem muita dificuldade de depender e de receber ajuda de quem quer que seja. De um homem, para ela, parece ter um peso maior. Porque eu acho que ela tem as suas marcas e os seus problemas lá, as suas cicatrizes de relações com o homem lá no passado. Que ela foi abandonada, que ela foi deixada, né? De que ela não pôde contar com, teve que se virar sozinha. E agora, ela ter de alguma forma uma relação com o homem é difícil para ela. Apesar desse homem ser o genro dela. E ainda mais um homem que, segundo ela, é encostado. E ao mesmo tempo, o cara, o que eu sinto que aconteceu com ele? Ele não perdeu a mãe muito jovem. Vivia sozinho há muito tempo, de repente ele casa numa família, de uma mãe super mãezona mesmo, que ela parece ser uma mãe bacana pra caramba. Ele se sentiu acolhido, protegido, do tipo, cara, posso relaxar um pouco. Agora, que eu acho que talvez, e aí de novo, não sei como é que é a educação, porque se o cara que viveu sozinho, ele sabe se virar, ele sabe lavar uma roupa, ele sabe cozinhar, ele já se virou. Porém, eu não sei também até que nível se deixa ele fazer alguma coisa lá.
Eu não sei muito difícil. até onde a pessoa pode ser encostada, até onde você pode... Pois é. Ser uma pessoa que não pede ajuda, a gente já viveu situações assim de, por exemplo, a gente querer lavar uma louça e não deixar. Lembra disso? Aí depois é capaz de falar, Ana Cláudia e Luísa Otávio são incapazes de lavar um copo. A gente nem teve acesso à pia. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí eu não sei até que ponto é isso, é aquilo. Ou será que você tá deixando espaço pro outro chegar perto da pia? Ou tá deixando o outro chegar junto? Mas assim, é muito, de novo, é muito complicado, né? Igual rapidinho, igual pagar conta. Então, por exemplo, já vivi situações do tipo assim, quando eu morava, minha mãe já era adulta, já tinha meu dinheiro, do tipo assim, não, tu não vai pagar nada aqui, porque quem manda nessa casa sou eu. Porque se você começar a pagar, tu vai querer mandar aqui. Mas é que tá, a Andressa conversa lá no bunker com eles, falam que ela começou a dividir o aluguel quando começou a ter o dinheiro dela, e a relação dela com a mãe mudou. Só que o Henrique não chega junto também. E aí, de novo, fica complicado saber. Ele não chega junto por quê? Porque ele é um encostado realmente? Já ou conversaram sobre isso com ele? Ou é porque ele tá lá na loja, fazendo a contabilidade da loja para não precisar contratar ninguém? Não, ele não chega junto com a grana, porque ele tá trabalhando na loja. O que ele tá fazendo? Não sei. Entendeu? É isso que a gente queria, de novo, gente, mais nada informações. como uma conversa que não possa ser resolvido. Agora, tem uma outra questão aqui também, porque eles vão sentar e vão conversar lá, mas tem uma outra questão que eu queria trazer aqui de novo. Até que ponto esta visão, né, é meio machista também? Uhum. No sentido de que, será que se o filho fosse o Henrique tivesse a loja, a Andressa fosse lá ajudar na loja e o Henrique dividisse o aluguel, será que levantariam a mesma questão? Porque se um pagou, já tá pago, né? Se um pagou pelo casal, tá pago, né? Porque a Val fala, inclusive, que ela fala que ele é acomodado até pra ele sair da sombra da filha. Mas ele tá numa sombra. Ele até admite em dado momento que ele fique, que ele não se incomoda. Mas será que é realmente uma sombra? E aí essa dúvida vai continuar, porque a gente não sabe que nível é essa ajuda que ele está dando na loja. Porque se ele é o contador da loja, ele não tá ajudando, gente. Ele é o contador da loja. Tá pagando salário para ele? Se tá pagando salário para ele e desse dinheiro ele não pega nada para ajudar nas despesas, aí realmente tem que chegar e falar, olha só, vamos dividir aqui. Agora, se não tá pagando nada e mesmo assim ele tá lá trabalhando, não dá para exigir que ele ajude no aluguel. Uhum. Né? Então acho que ficou faltando um pouco disso ficar mais claro pra gente. Eu acho que isso daí vai ser uma dúvida também que vai ficar até o final do programa. Agora, numa dessas atividades que tem, né, na mesma atividade lá que a gente falou que a sogra da família Damasceno, da família Azul, falou que ela pegou o papel dizendo que ela nunca nunca cuidou dela, nunca viveu a vida dela, alguma coisa nunca assim. teve a vida só pra ela, uma coisa assim. A Val, da família Vermelha, pega o papel dizendo que ela nunca pediu ajuda. É difícil. E aí a própria terapeuta chega pra ele e fala, mas quem foi que te ajudou quando a sua filha teve um problema de saúde? E aí a Val não disse, a terapeuta fala, o Henrique não ficou lá com você, que não sei o que, ela, eu tenho que admitir que ele, nesse momento, ele ajudou sim. E aí, tá todo mundo se abraçando no final do troço, e aí Oná vai e fala, tem dificuldade de pedir ajuda, mas não lava uma louça. Cara, a Val só olhou pra cara dela. Cara, o olhar fulminante. Só olhou pra cara dela. Aí quando elas vão se abraçar no final do troço, a Oná fala, vem cá, você não gosta quando eu brinco com você, que eu falo as coisas pra você, que não sei o quê? Ela, não. Você falou comigo? Não. Não vi. Não vi, não. Vai aguardando essas informações da Oná aí, tá? E aí no dia seguinte, a Val, antes do café da manhã, chama o Henrique pra conversar. O programa botou uma trilha de mistério. A Ana falou, o que vem agora? Ana, ela vai pedir desculpa pro Henrique. Eles vão se acertar aí. Eu sou muito... intuitivo, perceptivo. Muita vivência de reality show. Uhum. Ela não chegou a pedir desculpa, mas ela realmente chamou ele pra conversar. Ela falou sobre a questão de achar que ele fica na sombra. E aí ela teve coragem de falar um troço que eu acho que ela já estava querendo dizer há muito tempo. E ela não tinha coragem de dizer que... Ela fala, não entenda mal, mas eu acho que seria importante, até pra nossa relação, que vocês arranjassem um lugar pra vocês. Né? O Henrique discorda dele viver na sombra da filha.
ele concorda no sentido de que ela pode estar num lugar acima do que ele nesse momento, mas que não é algo que incomode a ele. Até porque, gente, numa relação é muito complicado que os dois estejam tudo no mesmo nível, assim. Tem momento que um pode estar ganhando a mais, ou que o outro vai ter um pouco mais de qualidade tempo para qualidade de vida, então, mas enfim. E que eles chegam a pensar em procurar um lugar para eles, que uma das coisas que eles já conversaram sobre, de repente, usar o dinheiro do programa é para isso. E eu sei que no final eles se abraçaram, e aí é legal também, porque ela fala na noite anterior que ela gosta de ser abraçada, mas que ela tem muita dificuldade de pedir, de mostrar que quer esse afeto. E aí no final da conversa eles acabam se abraçando. Então acho que, mal ou bem, ali as coisas estão conseguindo se acertar. E aí vamos falar agora da família Rocha, que é a família Souza. E aí por que eu brinquei da cromoterapia lá no início do vídeo, né? Porque assim como na primeira temporada, a família Rocha foi a família que disse que estava sendo separada por todas as outras famílias. Era roxo? Era Rocha. A família da Severina era roxo. A família que diz... Confere aí se ela não era roxa. Ah, não vai dar pra conferir porque tá com o celular. Mas eu tenho quase certeza que era roxa. Dizia que era a família separada, a família que as pessoas tinham preconceito, a família que todo mundo dizia que era o problema. Está acontecendo a mesma coisa aqui com a família Souza, que a sogra é a já citada Ioná, o filho é o Anthony, e a nora é a Ana Paula. Eu falei o nome dela certo, né? E aí você quer ir fazendo um breve passar enquanto eu vou confirmar essa família da Severina? Sim, o que acontece? A relação entre as duas é distante, elas não convivem. Eles moram a 3.000 quilômetros de distância dela. Isso é uma coisa que magoa muito ela, tá? Porque ela não tem um filho próximo, ela engravidou muito cedo. Era roxa mesmo, tá? Ela engravidou muito cedo, né? Então ela tinha só aquele filho, né? Os dois, ela não veio a se casar. E aí, quando o filho se casa com a Ana Paula e vai morar distante, causa uma distância do filho. Então ela fica com aquela sensação de que a Ana Paula tirou o filho dela. Mas desde o primeiro minuto que elas se conheceram, Ioná já foi inconveniente. Porque a Ioná já falou que a Ana Paula era brega e perguntou que horas a Ana Paula ia embora. E aí reclamou da maquiagem dela, reclamou da roupa dela, reclamou dela e perguntou que horas que ela ia embora. Então, assim, já a primeira impressão não foi legal. E depois a relação que elas não conseguiram criar entre elas, que na verdade elas não têm relação. E é uma coisa até que elas falam, que elas estão em desvantagem porque elas não se conhecem. Apesar do que, elas não foram muito mal nas perguntas iniciais. Não. Elas sabiam lá alguma coisa uma da outra, mas é tudo muito superficial. Porque o filho acaba criando, isso é uma coisa que às vezes o filho ou a filha faz, vendo que essa tensão não permite essa proximidade, então não convivem. Ou vira aquela pessoa do tipo, não, qualquer coisa você fala comigo que eu falo com ela. E vice-versa. E aí o filho fica sendo esse intermediário entre as duas. Agora, Ioná é muito difícil realmente, porque ela tem sido inconveniente com os outros participantes. Como a gente já falou. Meio sem noção. Né? Ela foi a única que a gente comentou muito antes mesmo do momento dela. Mais até do que da família Verde. Mas ela acaba sendo muito inconveniente com todo mundo. O jeito dela é um pouco sem noção, sem filtro, com todo mundo. E aí ela disse que perguntou para Ana Paula que horas ela ia embora, porque todas as outras mulheres que passaram pela vida do filho dela antes quiseram afastar ele dela. Aí a Ana Paula ainda já falou assim, primeiro que eu já não gosto que tu me compare aos outros, porque eu sou eu, entendeu? Eu não sou as outras mulheres que teu filho já teve. Aí ela aproveita e fala, eu não vou tirar você não vou querer afastar seu filho de você é a mãe. Entendeu? Você tem a sua importância na vida dele, você tá aqui, eu tô aqui. Aí a Ioná, não, você é a esposa, você tá aqui, e não sei o quê. A Ioná falou um troço, inclusive, que o programa, elas não aprofundaram isso tanto no programa ainda, que a Ioná falou que ela que manda o dinheiro para eles pagarem o aluguel. E aí ela fala, inclusive, que se a Ana Paula usasse o dinheiro para fazer mais algum procedimento, principalmente se fosse no rosto, ela ia parar de dar o dinheiro do aluguel. Mas isso ela falou para a produção, não falou para eles. E aí eu levanto uma questão. Ana Paula sabe que Ioná manda dinheiro pra eles? Não sei, deve saber.
Espero que sim, né? E aí, Não, ela sabe sim, porque tem uma hora que a Ana Paula tá falando lá que ela Ela que é falou que ajuda responsável muito. pelo dinheiro, aí quando a Ioná foi falar com a coisa, ela ajuda no sentido de pegar o dinheiro que a gente tem na conta e organizar, pra Ioná não poder nem dizer na cara delas que ela que paga. Assim, a relação delas é muito complicada. A Ioná disse que não gostou também, porque quando ela foi apresentada pelo Anthony, para ela foi apresentada como uma amiga, e para a família dela, antes deles terem se beijado, ela já apresentou o Anthony como noivo, e que a casa dela não era motel. Assim, ela baixou o nível de um jeito. Ela podia muito bem ter falado, não concordei, porque seu pai e vocês se apresentaram de um jeito, para mim se apresentaram de outro, e ficavam querendo ir lá para minha casa transar. Ela poderia ter falado desse jeito. Mas não, a Ioná não tem muito tato, e aí já falou que a casa dela não é motel. Coisa que talvez uma mãe fale para um filho ou para uma filha, mas quando eles não estão no meio de um monte de gente. não, mas eu entendo perfeitamente, assim, nesse ponto eu entendo um pouco ela, porque é o seguinte, é namorado ou não é? O que você é dele? Porque realmente, talvez ele tenha feito isso com o objetivo de proteger a Ana Paula e de também não criar cisma com a mãe, da mãe não cismar, afinal de contas ela não é minha namorada, não vai cismar, mas ela ia cismar porque ela tá com o filho dela, independente do título que você tivesse dado. E a falta do título namorada pra ela foi pior ainda. E assim, mas ela conversa isso com o filho dela privado, né? Falar isso pra nora na frente de todo mundo. Outra coisa, gente, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade demais de passar em cima dos problemas e deixar a vida andar. Ficam presos em momentos do passado. Não é a primeira família que está presa lá no começo da relação, porque lá no primeiro dia que tu me viu, tu falou tal coisa pra mim, tu disse tal coisa pra cá. Eu sei que essas coisas magoam e que ficam dentro da pessoa, ela não esquece. Beleza, mas tenta passar por cima, gente, seguir pra frente. Cara, mas assim, eu não quero ficar defendendo ninguém aqui não, mas assim, eu acho que na verdade é só mais um detalhe, entendeu? Porque a Ioná ela cobra muito tempo com o filho dela. Aí ela diz, eu vou fazer uma videochamada, ela se mete. A gente senta num sofá para conversar, ela senta no meio. A gente tá deitado na cama para conversar, ela deita... Eu já acho meio estranho, mas enfim. Ela deita no meio. Então assim... É complicado. Isso tem muito, né, da situação da Ioná, de que a Ioná se sente muito sozinha. A Ioná fala que ela não teve a vida que ela queria ter. Ela teve até dificuldade de escolher o papel, porque ela ficou na dúvida de eu nunca vivi a vida que eu quis ou nunca fui prioridade. Então, ela inclusive fala que ela pensou em tirar o Anthony quando ela estava grávida, porque ela percebia que aquilo ia mudar todo o plano de vida dela. Então, assim, tal qual Severina na primeira temporada, Ioná teve uma vida muito difícil realmente. Assim, conseguir levar a gravidez, conseguir levar a criação do filho, no caso da Severina Mas, de era novo, filha. gente, já que o filho tá morando a 3 mil quilômetros de distância, vai ver a sua vida do jeito que você queria. Vai encontrar teu amor, vai fazer a faculdade que você sonhava fazer, entendeu? Vai ser a profissão que você queria. Pô, você é uma mulher forte, que com certeza é batalhadora, já que você criou teu filho e ainda cria ele até hoje, né? Sustenta ele, a mulher, até hoje. Então você é uma mulher com muita capacidade, cara, então vai ver a vida que você quer. E dá um chute nos dois. E aí uma coisa também que não se explica bem é que ela fala, e aí é a parte final dela na atividade lá, que ela fala que teve um dia que o filho ligou para ela e ela pegou um avião, que o filho estava em depressão, e ela pegou o avião para ir salvar o filho. E eu não sei se realmente foi isso, eu não sei se é exagero dela, porque a Ioná gosta de exagerar as coisas, mas é algo também que a gente vai ficar... Porque na Paula não muito tava junto pra poder provavelmente dizer o lado dela, né? E nem o Anthony, né? Não. Pra gente vai poder saber o que aconteceu ou deixou de acontecer. Vale dizer também que, assim, uma das coisas que elas discutem muito é que a Ioná tá muito focada no dinheiro do prêmio. A Ioná é que mais fala do dinheiro do prêmio ali. Ela sempre fala, a gente vai perder a prova, a gente não tá aqui a passeio. Ao mesmo tempo que ela fala que a Ana Paula tem que aproveitar o momento com ela fala que eles têm que ganhar o dinheiro, que aquilo não é uma colônia de férias. Aí ela fala, você tem que conviver comigo pra gente poder ganhar. Então não sei até que ponto também é esse interesse dela de conviver, de conhecer a Ana Paula realmente, sabe? E aí elas vão ter uma discussão um dia de manhã, ela manda a Ana Paula calar a boca, na mesma hora a Ana Paula levanta, ela já pega a Ana Paula, não, desculpa, não sei o que, mas depois ela já tá discutindo de novo com a Ana Paula. Então assim,
uma relação muito complicada. O Anthony, por sua vez, está lá no bunker, desde o início, querendo botar uma situação de que a convivência no bunker não é tão simples. Porque a Andressa, lá da família Vermelho, foi meio desagradávelzinha. Chatinha. Foi. Dizendo que os favos que com gosto de vitória foram os de quem ganhou, não foi de quem não ganhou. Fica dizendo que as outras famílias são coadjuvantes, porque a família dela vai ganhar. E aí o Anthony já veio conversando que não achou aquilo legal, pararatibum. E aí quando tá mostrando... Desculpa. Tem a situação que a gente comentou lá da Ioná com a Val, e aí, pro bunker, parece que só mostrou a Ioná conversando com a Ana Paula, dizendo que deixou bem claro a situação. E aí a Andressa comenta que ela queria ver a família dela. Aí o Anthony já começa, não, mas... Porque é muito difícil, porque você agora tá querendo dizer que a minha família é que é o problema lá. Aí a Andressa, mas... Porque já é dividido aqui... Isso porque a garota da família Laranja, no dia de manhã, tinha falado pra ele, se você tá meio sozinho, se você precisa de alguma coisa, a gente tá aqui, que não sei. Aí, não, porque eu só confio... Terapia! Porque eu só confio no cara da família azul, até eu não tenho o nome dele, mas eu esqueci agora. Eu só confio Rafael? no Matheus. Ah, Matheus, verdade, Matheus. Eu só confio no Matheus. Aí os outros dois, o André, a Andressa e a Camila, eu acho que a Camila, a filha da Camila. Celina, ficaram por conta. Aí o próprio André que tava cá falou, mas cara, você está vendo só uma parte do que aconteceu, né? A gente não sabe tudo que tá acontecendo lá. Eu sei quanto ele começa a fazer um show, porque ele falou, eu senti, cara, que tinha algum problema lá, que não tava tudo certo, que não sei o quê. Aí eles ficaram olhando pra cara dele assim. Aí ele fala, porque vocês não se preocupam comigo também, que não sei o que, só eu sei demonstrar preocupação aqui. Só que eu não sei que... viver meus sentimentos. Só eu demonstro meus sentimentos. Chato, aí chato. que a Camila falou, mas eu fui conversar contigo. Ah, mas é muito fácil vir conversar. Bater nas coxinhas. Bater nas coxinhas, isso não quer dizer nada, que não sei o quê. Gente, que ele aí queria, a Camila cara? falou, cara, se eu vou te dar um abraço, você diz que é muito fácil, que eu só tô fazendo pra aparecer. Se o pessoal lá não quer dar corda pra tua família, você diz que é muito complicado, porque não tá dando atenção. Que não sei o quê. Eu sei que ele criou um climão. Ele criou um climão dentro do bunker. Chato. Não sei se... agora tu falou que ele era chato, né? Eu falei de manhã, tu falou, não, que não sei o quê. Então assim, a gente não sabe em que pé que tava. Eles viviam dizendo que tinha uma divisão no bunker, mas isso não estava tão evidente assim. A briga não estava tão evidente assim. Mas depois dessa do Anthony ficou evidente assim que a relação deles ali não tá nem um pouco boa. O próprio Marcelo ficou numa situação difícil, porque ele tava na dele, cara. Que Marcelo? O do cara da família azul. É Marcelo? É Matheus. Desculpa, o Matheus. Aí depois o pessoal vai dizer que eu arrumo uma Mas quem é Marcelo? O Matheus só tava lá, foi sugado pro meio da confusão. Enfim, Anthony, muito complicado mesmo. E agora, gente... Filho da mãe dele mesmo. E aí... mais uma vez a cromoterapia aqui, porque qual foi a cor da família que saiu na primeira temporada? Verde, não foi verde? Qual foi a cor da família que saiu nessa temporada? Verde. Então existe aí um problema com o verde. Gente, né? a cor da Mas eu esperança. só vou dizer que o seguinte, porque eu tô precisando beber água, eu tô precisando aqui, É a cor da esperança. é a família Mendonça, a Patrícia. mãe, né, a sogra era a Patrícia, o filho era o Rafael e a nora é a Isabela. Discorra. Gente, é a família mais problemática, mais complicada de todas, e é difícil apontar um único problema entre eles. Na verdade, também desde o início da relação, parece que qual é o nome da nora? A Isabelle. A Isabelle engravidou. Então tá, no início da relação, eles estavam numa república. Ela é estudante, devia ser bem novinha, né? Ele também, ela engravidou e a mãe já achou que era para se aproveitar. E aí ela acabou indo para casa, os dois acabaram indo para casa dele. Afinal de contas, parece que a família dela não tinha condições de abraçá-los. Então ela foi para casa da família dela. Eles nem falam tanto da situação da família dela em si, né? Não sei nem se foi uma questão do tipo, ele é o homem, então ele vai ter que ser o provedor, então vamos lá para casa para não ter essa gravidez na república que a gente tá morando. Aí, de novo,
não conhecia a garota, não foi a garota que ela escolheu para o filho dela, foi uma gravidez não planejada. Ela mesma fala que ela não queria realmente engravidar naquele momento da vida, ela também estava com as suas questões. Você imagina, também super novinha, e aí você vai para casa do teu namorado e tem que aguentar ouvir um monte. Aí ela fica sempre se colocando como a vítima da situação, né? Como a coitadinha. Porém, ela é um fator, pelo menos o que a gente pôde assistir, um fator de desunião o tempo inteiro. Ela quem? A Patrícia, a mãe. Tá, não é porque eu digo que você a falou mãe o parecia tempo que... inteiro fica sempre alfinetando, pelo menos desde o primeiro dia, do primeiro momento, ela tá sempre ali por nada, alfinetando a garota. A menina pode até ser passiva-agressiva, não sei se é até muito no moço, mas se ela for, beleza. Mas quem é agressiva, ativa ali da relação é a Patrícia. Não, beleza não, né? Assim, não é legal, mas, Sim, no, mas no programa a gente não consegue perceber não isso. consegui perceber isso. Ao contrário, ela tá às vezes reagindo ao que a Patrícia tá criando e respondendo. E vou te falar, não responde à altura não. Ela não sobe esta manca não. Ela tem até um certo respeito ainda por ela, né? Mas a Patrícia vai criando um clima que vai deixando todo mundo ao redor mal. Porque muitas vezes elas chamam as outras pessoas. Não, muitas vezes não. Isabela chama para se ajudar a defender e a Patrícia para mostrar que ela tá certa. Quando ela não consegue mostrar que o que ela tá defendendo é o certo, e ela fala pro outro, tá vendo? Aconteceu tal coisa assim, o que você acha? A pessoa dá uma opinião contrária, ela já muda de assunto. Aí daqui a pouco, então tal coisa também aconteceu? Aí a pessoa fala, mas não é bem assim. Ela, então peraí, vou te falar outra coisa. Porque ela quer desmascarar a Isabela. Ela tá achando que o programa tá ali com uma chance de separar os dois. Na verdade, ela quer isso. Ela quer a separação dos dois. Sim. E ela quer desmascarar a Isabela, para mostrar que a Isabela é um monstro e é a pessoa péssima. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa, assim... Gente, Deus que me perdoe, não sei nem o que dizer. Eu vou falar. É o seguinte, eu não suporto gente que é ruim e fica usando Deus pra disfarçar que é ruim. Porque a mulher faz um inferno na cabeça de todo mundo, entendeu? A mulher faz um inferno na vida da nora, muito possivelmente do filho. A mulher xinga a nora e pede desculpa pra Deus. A nora ali do lado, em vez dela falar desculpa por ter te xingado, ela fala, ai, desculpa a Deus. Peraí, gente. Que religiosidade é essa que vive pedindo desculpa a Deus, força a Deus, que Deus sabe de tudo e na Terra tá você fazendo um inferno na vida dos outros? Não tem como. Ela muito... Até Deus já tá pra cima. Ô, Patrícia, Patrícia, erra meu nome, Patrícia. Gente, muito complicado. E assim, uma pessoa muito difícil de conviver, porque ela tem sempre razão. E aí, quando ela não consegue o apoio que ela espera, ela parte para outros mecanismos, ou o religioso, ou a ironia, o sarcasmo. E aí ela já começa a revirar a cara, ela começa a falar com sarcasmo, com ironia, né? Ela é uma pessoa venenosa, tóxica mesmo. Pelo menos foi no programa, né? Isso, pelo menos o que a gente pôde assistir, pelo que a gente pôde ver, extremamente desagradável. Eu ficaria muito incomodada. E a Isabelle, eu sinto que ela fica numa situação de que ou ela estraga tudo aquilo ali e acaba com a relação, que é o medo que ela tem de repente extrapolar e magoar a mãe dele de tal forma que ele se magoa. Mas tu já tá falando do final, tem tanta coisa pra falar. Isso que eu tô falando. Que ele acaba se magoando, mas eu sinto que ela fica meio que sem saber como reagir. Ela tenta reagir, ela tenta falar, né, ao lado dela, elas discutem, mas ela sempre está com o pé atrás. Eu percebo isso, que ela não bota os dois pés no peito, não. Agora, a Patrícia, ela se aproveita disso, da posição que ela tá, de ser a mãe do marido dela, e se aproveita também, de alguma forma, de que eles precisam dela em algum momento. Como ajudar a cuidar das netas, né? Ela já tem dois filhos. Mas aí que tá, não precisa mais. Porque a Isabelle fala que num dado momento ela fala que está sendo ótimo o programa porque ela está começando a economizar. Porque a Patrícia fala que não tem problema nenhum ficar com as netas, então já vai poder economizar babá. A Patrícia fala que vai precisar pagar aluguel do apartamento que tá, então vai precisar pagar aluguel. Então assim, eles não estão mais nessa dependência toda dela. Existem algumas questões ali, por exemplo... Ela tá falando de brincadeira no programa, já que ela tá dizendo que não precisa, então ela não vai pagar mais. Não, amor. Sim, mas é que tá. Porque ela paga babá pra ficar com as filhas. Ela paga o aluguel da casa, que pelo jeito é a casa dos pais dele, mas que ela paga o aluguel. E ela, inclusive, a Patrícia tenta, ela não consegue concluir o raciocínio, mas ela dá a entender que o aluguel que eles pagam é mais barato do que deveria ser. Mas, enfim,
eles não estão nesta dependência como um dia eles já puderam estar. Eu sei que talvez, mas, por exemplo, às vezes você precisa, por exemplo, você quer resolver alguma coisa, você não quer levar as crianças, você deixa com a tua sogra. Isso todo mundo faz. Todo mundo que tem filho, uma vez ou outra na vida, deixa os filhos com parente. Agora, pelo visto, é uma coisa que se eu sou ela, eu não deixava era nunca. Eu ia arrastar meus filhos pra onde quer que fosse, mas que eu não deixava nunca com essa mulher. Depois disso tudo, então, aí que ela nunca mais quer ficar com as minhas netas. Já que elas são um problema, já que você tá jogando na minha cara, cada vez que tu fica com as meninas, você tá achando que tá fazendo demais, então tu vai ficar nunca mais. Eu resolvi, é fácil aquilo ali. Vamos lá tentar organizar as coisas aqui, né? A Patrícia já chega meio realmente deixando claro que não era não era uma pessoa muito fácil de lidar, né? Mas a gente fica sem entender muito, porque está no início do programa, e ela questiona uma situação dela ter que... Foi quando ela tirou o filho e a Isabelle de casa, que foi um dia lá que ela teve que lavar a roupa dos dois. Uhum. E aí a Isabelle aparece dizendo que não sabia usar a máquina. Este começo não ajuda muito a Isabelle, né? Porque, gente, pega o YouTube, pega o TikTok, mas depois, bota lá, como lavar roupa na máquina. Depois você entende também que, na verdade, na combinação lá do casal, Isabelle e Rafael, né? E Rafael, o Rafael era responsável pelas roupas. Então, assim, a Isabelle, é um absurdo alguém não saber usar a máquina de lavar, e ela fica dizendo também o tempo todo que era máquina e tal, mas depois a gente entende, mas que, teoricamente, na relação ali, quem deveria fazer aquilo era o Rafael, filho da Patrícia. Mas aí ela não vai falar do Rafael, né? Ela vai apontar para Patrícia. Outra questão também que tem ali é que, em dado momento, eles foram expulsos da casa, só que eles vão acabar morando num outro apartamento da família, pelo jeito. E aí, quem a Isabelle fala que deixou eles ir morar no apartamento é o Marcos, que pelo que pareceu ali é o sogro, marido de Patrícia. E a Patrícia, foi o Marcos? Então vê com o Rafael quem foi, que não sei o que isso, aquilo, outro. Ela, então depois você fala com seu filho, porque o que eu sei é que foi o Marcos, que não sei o que isso, aquilo, outro. Eu pensei assim, igual o casal verde da outra família, que o pessoal desistiu porque a mãe estava vendo que o filho estava escondendo um monte de coisa na relação ali dentro dos três, e pro filho não continuar passando vergonha, ela apertou o botão. Eu estava achando que ia ser isso. Mas como ela é complicada, às vezes o marido, para contemporizar e resolver a briga, fala assim, meu filho, faz o seguinte, não fica aqui não fica no apartamento que a gente tem ali no outro. Não, eles foram depois, não foi logo depois. Depois. Eu digo depois, filho, a gente tem um apartamento, não precisa você ficar passando aperto aí não, você não vem aqui pra casa, que não vai dar certo, a gente viu que não vai dar certo com a tua mãe, que tua mãe é complicada, mas a gente tem um outro apartamento que eu vou esvaziar, depois tu esperou, e vai pra lá. Tipo assim, normal, cara, qual o problema? Mas tudo ela vê problema. E tudo ela é o centro do sofrimento. E aí, ela carrega as dores do mundo. Isabelle deixou umas frutas lá. Aí ela já começou a falar pra todo mundo, a Isabelle deixou as frutas aqui. Aí a pessoa falou, não, ela só foi lá, ela vai voltar. O programa mostra a Isabelle indo deitar. Eu também não entendi pra que a pessoa come a fruta. Vai deitar e depois que vai voltar. E aí ela fala, então tá, se ela vai voltar tudo bem, é porque eu já achei que ela ia deixar aqui, como ela costuma fazer, mas se ela vai voltar, erro meu, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí, então mas ela já no também quarto. Vão respeitar o tempo de cada um. Tá ela lá no quarto, a Isabelle fala, estou deixando meu biquíni aqui porque eu não posso botar agora para secar lá. Só estou explicando para a senhora. Aí isso vira uma discussão. Porque ela já começa, tá, mas por que você está falando isso? Não, porque daqui a pouco você vai reclamar que igual você fez com as frutas. Aí nisso, ela começa, Jéssica é um anjo, né? Olhando para a família Mendonça, que estava dividindo o quarto com eles. Tudo que ela começou a falar com a Isabelle, ela começou a olhar para a família Mendonça. A família Mendonça, se pudesse, eu não entendi porque elas não levantaram também. A Jéssica falou assim, acho que não podia, acho que era uma hora que estavam fazendo alguma coisa externa. Que aí não podia sair, E aí por isso que ela não podia botar o biquíni lá fora, e achavam proibidas de sair. E aí estavam confinadas lá no quarto. Então a família levantou porque não podia. E aí ela fala, Jéssica é um anjo, né? A Jéssica fala, não sou um anjo, e não. E aí a Jéssica fala, não sou um anjo, não. Tipo assim, ó, não me mete nessa história, tá? Aí quando elas começam a falar do problema do apartamento, elas começam a discutir, e aí a Isabelle levanta para sair do lado da Patrícia, e a Patrícia começa a bater palma, né, e elas ficam numa discussão em que
tudo a Patrícia tem que ter a última palavra. Tipo, igual coisa de criança. Tipo assim, que um fala, então é isso, outro, então é mesmo. É isso, então é. Cara, tudo, com todo mundo, tá? Depois, se você começa a reparar, a Patrícia fez isso com todo mundo enquanto ela esteve no programa. Toda vez que ela falava com alguém, ela tinha que ter a última palavra da conversa. E aí, nessa situação toda, a família Mendonça, tadinha, já estava desesperada de estar... Desculpa, a família Mendonça não. A família Damasceno, Mendonça é a verde. A família Damasceno já estava desesperada de estar ali. E aí ela foi falar sobre a roupa. A sogra da família Damasceno não concordou com ela, ela já foi mudar o assunto. Aí foi falar das redes sociais da garota. Porque o filho chegou com a garota com febre em casa, febre de 3 dias, e aí não sei quem mandou mensagem para ela perguntando se ela viu as redes sociais, porque a Isabelle estava postando no history das redes sociais que ela estava se separando do Rafael. Eu acho que Isabelle errou. Também não acho certo, não. Eu acho que você não fica anunciando que está separando. Ou você resolve avisar, ó, me separei. E assim mesmo, gente, só tem que avisar para quem pros mais chegados, né? E outra coisa, não é à toa que, por exemplo, a Graciane e o Belo demoraram um tempão, a Sandy e o Lucas demoraram um tempão para anunciar a separação. Porque, primeiro, até porque é uma coisa que a gente torce para que as pessoas voltem, torce para que elas se resolvam, né? E às vezes tem casais que tem essas brigas mesmo de vamos separar, tem gente que e no final não acontece nada. Então, assim, às vezes é melhor você esperar um pouco mais esse anúncio. Mas acho que é uma super exposição da família. Nesse ponto, tem até que concordar com a Patrícia. Mas o que acontece? A Patrícia fala sobre isso e, de novo, a sogra dos Damasceno fala, gente, mas isso não é mais assim, hoje em dia que não sei o quê. Aí ela percebeu que não ia ter mais o que fazer, foi mudar o assunto, foi tentar mudar o assunto de novo para falar da criação das crianças. Aí a Isabela falou que todo mundo da família respeita ela, menos a Patrícia. Aí a Patrícia falou que cuida dos filhos dela, abraçou ela assim no rosto de deboche, saiu e foi chorar. Foi fazer o VT dela. Nisso que ela tá fazendo o VT dela, quando ela volta, já tá todo mundo reunido ali, porque tá na hora de alguma refeição, algum lanche assim. E aí a Patrícia voltou, e aí na frente de todo mundo ela falou que voltou para pedir perdão em nome do Deus que ela serve. A Isabela falou, vamos ali então pra gente conversar só nós duas. Ela, não tem porquê que não sei o quê. Vamos falar logo aqui. A Isabela, não, tudo bem. Vamos conversar. Só ali. Por um lado, é muito bizarro, porque tu tá num programa cheio de câmera. Mas, e aí, então, essa privacidade toda não existe. Mas faz muito sentido dentro do correio. Tem um monte de gente ali perto, as câmeras vão estar ali, mas a gente veio pra esse programa pra se resolver. Vamos se resolver nós duas, conversando aqui. Não precisa ficar todo mundo assistindo. Pra não ficar chamando todo mundo pra se meter na conversa deles. Porque as duas fazem isso. Cara, a Isabelle não faz. A Isabelle não faz. Ela só fez isso num momento, que a gente vai falar aqui, mas durante a discussão, fica fulano, Beltrano, isso ela não faz. Aí a Patrícia, não, vamos fazer aqui mesmo. Aí a Isabelle fala, você só tá querendo aparecer. Você não tá querendo pedir desculpa pra mim. Porque se você não quer conversar ali no privado, você tem que falar na frente de todo mundo, é porque você só quer aparecer. Aí aparece a Patrícia falando pra produção que a culpa é do Rafael, que bota uma barreira entre elas. E aí diz que a Isabelle é a rainha de Sabá, e aí ela foi falar da roupa das crianças. Reclamar dela lavar a roupa das crianças. E aí, então, elas vão continuar discutindo. Numa das atividades de terapia lá, a Isabelle conta o que a Ana já falou, né, de ela acabou engravidando. Foi até um depoimento muito complicado, porque ela fala que ela acabou engravidando, não era o momento que ela queria. Ela tinha muita preocupação de como ela cuidar da filha, porque ela não tinha condições naquele momento de se sustentar e sustentar uma filha, com as coisas que a Patrícia falava. Ela sentiu vergonha de estar grávida. Ela sentiu vergonha de estar grávida. Não pôde aproveitar a gravidez. E que ela só pôde amar, ela só conseguiu amar a filha dela depois que a filha nasceu. Isso ela já falou chorando, tá? É duro, difícil. Sim. Imagina uma menina nova, grávida, longe da família dela, na família do marido. E pra uma mãe admitir que só conseguiu amar o filho depois que o filho nasceu... É difícil, cara. Na frente de todo mundo ali,
E aí ela fala que com a segunda gravidez já foi diferente, que ela já conseguiu aproveitar mais. E aí a Patrícia falou que ela só ressaltou as coisas ruins, né? Que ela acolheu ela, que ela ajudou. E aí pra produção ela disse que ela exagerou e teve falas infantis. Imagino. E que pediu desculpa lá na hora pela paz e não pela razão. Imagino. Um anjo, né? Que ela escolheu Então, a paz. Então, Meu Deus. assim, cara, de novo, a gente só pode avaliar pelo que tá no programa. Tá? A Isabelle, como a Ana falou, pode ser uma passiva-agressiva do caramba e conseguiu disfarçar bem no programa. Mas do que o programa mostrou, cara, a Isabelle tá desesperada. Ela tá desesperada pedindo socorro. Ela fala, inclusive, muitas das vezes, ela fala conversando com a Patrícia que ela foi pra lá pra tentar se resolver, que ela acha que a relação delas não tem que ser ruim, ela acha que por mais que a Patrícia não goste dela, eles têm que se respeitar, porque existem as netas ali, que independente dos sentimentos que entre elas, as netas são dela também. E a Patrícia, cara, o tempo todo espizinhando. A Patrícia o tempo todo tentando criticar. E a Patrícia o tempo todo tentando colocar os outros contra ela, né? E aí chega a hora lá da atividade, do carro, elas são as piores. Cara, naquela hora, a Patrícia deixou a máscara cair muito. Ela perdeu o controle de um jeito ali, a máscara dela caiu, que ela xinga a Isabelle. E olha que o filho ainda fala isso, mas ele nem viu tudo, hein? Sim. E aí ela xinga a Isabelle, que é a hora que eu falo, gente, tu xingou a mulher, em vez de pedir desculpa pra mulher, tu só pede desculpa pra Deus. Porque xingou, porque falou palavrão, e a pessoa que tu ofendeu. E aí o clima vai ficando cada vez pior. Mostra elas conversando na produção, a Isabelle falando que ela não escutou ela, que não sei o que. Aí ela fala, se depois disso pelo menos o Rafael me agradecer, porque de você eu não espero nada, mas se ele não agradecer, tudo bem também. E aí falou pra Isabelle, já quando ela estava no quarto, que ter ido participar daquilo era um arrependimento mortal. E aí a Patrícia fica o tempo todo espizinhando de que vai desistir, que vai desistir, que vai desistir. A Isabelle foi conversar com a família Cachiura porque eles ganham a prova do carro. E aí ela pede pra ele, gente, deixa eu falar com vocês assim, não precisa me colocar num quarto VIP, mas me coloque com alguém que vá saber se colocar, que vá conseguir se expressar também, porque eu preciso de alguém para me defender. Porque ela fala que os Damasceno, né, elas acabaram ficando mais na delas, que ela precisava de alguém que pudesse realmente auxiliar ela. Então assim, e ela fala pra produção, a gente precisa de ajuda externa, só a gente sozinha a gente não vai conseguir resolver. Aí tu imagina, tu chega a chegar pra pessoa e fala assim, não me deixa sozinho com ela, bota alguém que vai conseguir me defender. Tava nesse nível. Ela falou, não me coloca no VIP, não me coloca no básico, me coloca nessas coisas. Só coloca alguém com a gente que possa me ajudar. E elas acabam ficando com a família Souza, que é a família roxa. A própria Celina fala, conversando lá com o genro, né? Não, já era mais ou menos a divisão que a gente ia fazer mesmo, pela questão dos favos, então é isso. Tem uma hora que eles chegam a falar, a Isabelle chega pra Patrícia e fala, tinha um sonho tão bonitinho com você. Ela, o Marcos fazia uma ligação de vídeo com você. Ele falava, não falava nada. Você não falava nada. Você ficava quieta lá, só escutando. Eu sabia que era pra mim também, mas eu só via você e ele falando, ele falava, não desistam. Eu senti que foi pra nós dois, que não sei o que, isso, aquilo outro. A relação deles não melhora, só piora. E aí a Isabela aperta o botão. Nisso que a Isabela aperta o botão, a Patrícia fala, deixa ela. E aí ela fala, faz parte do meu show, debochando da mulher. O Rafael, então, tinha duas escolhas. Ou eles iam embora, ou ele usava os favos que eles tinham, que eram os únicos 3 favos que eles tinham, quebrava e ia lá conversar. Quando eles chegam para conversar, a Isabelle dá logo um abraço nele, ele fala que a ama, coisas do tipo, ele abraça a mãe dele também, fala que eles estão sempre juntos. Só que o Rafael tenta conversar com a mãe e ela não deixa, assim. Ele foi começar a falar assim, gente, o que está acontecendo? Quando a Isabelle foi falar, vou te dar o resumo... Sua mulher está destruindo a nossa família. Vou te dar o resumo, mas ela falou, vou te dar o resumo
não foi honesto, mas assim, vou falar... Resumo sincero. Eu vou te fazer um resumo sincero. Sua esposa quer acabar com a nossa casa de origem. Quer separar a gente das crianças, porque não tá dando. Eu tinha até anotado aqui. Ela até chegou a falar que ela odiaria as crianças. Nossa. E assim, quando a Isabela vai falar, de novo a Patrícia corta. E aí o Rafael começa a falar. E aí quando o Rafael vai falar também, a Patrícia corta ele. E o Rafael tá tentando falar, tá a Patrícia cortando ele. Aí o Rafael fala, mãe, você conseguiria mudar por você? Aí ela fala, eu que tenho que mudar, então é a Isabelle que tá certa, eu que tô errada. Eu que não deixo ninguém... Aí ele falou, então, mãe, você não deixa ninguém falar, ela, você não escuta. já Eu que não entendi. escuto. Ela, já entendi. Aí botou a mão pro alto, assim, como se ela estivesse presa sendo uma Marte. Aí depois já aparece entendi. um corte dela falando com a produção. Eu que sou sempre errada, eu que não sei ouvir, eu é que não faço isso, eu que não faço aquilo, eu tô sempre tudo errado sou eu, não sei o que, babá. Aí volta pra briga deles lá. E aí Rafael fala, mãe, se você tá fazendo isso comigo, imagina que você não vai fazer com ela. E Ela tá revirando a cara, mãe, de novo. Aí ela fala, não, eu tô entendendo. Tô entendendo o que você quer. Que não sei o que isso, aquilo. Tá vendo, mãe? Você tá fazendo de novo tudo isso. Aí a mulher continua falando, quer saber? Não vai dar certo. Acabou, vamos embora daqui. E ele sai, abraça a Isabelle, abraça a esposa e vai embora. A Isabelle se despede de todo mundo, ela se despede de todo mundo também. E a mãe dele, falou que sai com a consciência tranquila, ela falando para uma das sogras, né? Porque ela não ofendeu ninguém, principalmente mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, que é muito pior do que qualquer outra coisa. Então ela sai com a consciência tranquila. Com certeza. E ela ainda fala para a produção que ela vai parar de se preocupar com os outros, que ela se preocupa muito com os outros e acaba esquecendo de si, e que cederá jamais. Vai parar de ceder. Eu sei que a mulher era tão legal que ela foi embora e as sogras resolveram fazer o dia das sogras na praia, foram curtir a praia só elas e deixaram os genros e noras fazendo a comida. Gente, assim, eu acho o seguinte, nenhuma relação é fácil. Todas as relações têm que ser construídas e precisam de trabalho para darem certo. Nada é assim, mar de rosa, e foram felizes para sempre. Não existe isso em nenhuma relação. Tudo em trabalho. Agora, tem pessoas que trabalham muito contra. Muito contra. E aí deve ser um inferno viver numa relação onde as pessoas trabalham contra. É muito complicado. Vou te dizer, de novo, a Isabelle pode ser uma ótima atriz. A gente pode chegar e descobrir amanhã, quando esse vídeo sair, que na verdade a Isabelle é uma golpista, é o capeta, mas do que a gente viu até agora, deu pena. Mas eu quero contar a história minha do passado. Pera, rapidinho. Deu pena de ver o que a Isabelle passou. Porque se a Patrícia fez o que fez com a Isabelle ali, com as câmeras, o que ela não pode ter feito? Eu sempre tive pânico dessas coisas. Porque eu sempre soube que quando você casa com a família também do seu cônjuge, né? Então eu sempre tive pânico. Aí quando eu lembro que eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos, tinha uns 19. Acho que era meu segundo namorado na vida. Aí ele me levou lá pra conhecer a mãe dele. Cheguei na casa, a casa não tinha sofá. Aí eu olhei e falei assim, que estranho. Só tinha uma mesa de jantar enorme. Sei lá, umas 8 cadeiras, uma mesa enorme, eu tinha aquilo. Só que você não chega na casa de alguém e não senta à mesa, porque a mesa é tipo pra comer. Então eu fiquei em pé, sem saber pra onde ir, o que fazer naquela casa, eu fiquei em pé. Ninguém me convidou pra sentar nem no chão, nem em lugar nenhum. E o pessoal sentou onde? Ninguém sentou, todo mundo ficou em pé o tempo todo. Estranhíssimo. E aí naquela hora eu já pensei, esse namoro não vai dar certo, isso não vai pra frente. Porque se a pessoa não sabe receber na casa dela, se ela não oferece conforto, não é gentil ao alguém chegar na casa dela, ela é péssima. Ela criou uma casa só para os íntimos. Porque sentar à mesa só para os íntimos. Não, falei, então, não é. E realmente o namoro não foi para frente. Depois daquele dia ali, eu já botei uma coisa na minha cabeça. Falei, red flag, não vai dar certo. Lá em casa tinha sofá, né? Na sua casa tinha, não um sofá muito grande, mas tinha uns sofazinhos. Pô, Ana Clara, mas eu também tá querendo agora falar do agora tamanho tem do sofá. Sofazão. Agora tem um sofazão. Mas tem a ver. Tem a ver o quê, Ana Clara? Meu Não Deus discutir isso agora, não. Meu Deus do céu, Ana Clara. Mais alguma coisa que você queira falar sobre o tamanho do sofá lá da minha residência? Vai querer fazer uma análise psicológica? Beijo, sogra. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para não perder
nenhum lançamento novo e receber as notificações. Escreve aqui nos comentários o que você acha. A gente debateu muitas coisas aqui, né? Teste de DNA, machismo, relações passivo-agressivas. 2 horas de relações... vídeo. Pô, nem falo, tô Eu pensando... quero ver a Agatha aqui comemorando 2 horas de vídeo! Cadê a Agatha? Não sei nem como eu vou fazer pra editar esse troço, o tempo vai levar renderizando. Hoje eu durmo lá para as 5 da manhã. Valeu, até a próxima.